A Era Real. Pós-guerra, após a Batalha dos Portões, o reino finalmente entrava em paz, e do sangue dos que perderam, nascia a esperança dos que ficaram. O casamento de Renato Harlau e Inza Hightower iniciaria o calendário real, e seu primeiro ano foi sem dúvidas o mais tempestuoso. Afinal, muitas das decisões precipitadas do pós-guerra não viriam a se concretizar. O apoio do povo era crucial para o renascimento do reino, e a coroa sabia disso. No ano 1 do calendário real, o reino enfrentava uma crise econômica e de segurança em todos os reinos. Saqueadores e rebeldes surgiam de toda parte, fazendas e vilas eram queimadas e destruídas. Castelos eram assaltados, lordes eram assassinados e suas senhoras abusadas. O norte começava a enfrentar o inverno sem estoques de comida graças à guerra. Os exércitos dos reinos não poderiam ser comandados por estranhos. E Inza Hightower teve a ideia de visitar cada um dos reinos junto de seu marido e rei, para que pudessem restaurar a ordem. Enfim, no ano 2, Hattushet chegou ao sul com a Patrulha da Noite. O acordo que fez com Renato Harlau finalmente se concretizava. Para o espanto de todos os irmãos negros, estavam atuando nos assuntos do reino, coisa que há milhares de anos juraram nunca fazer. Não se sabe ao certo o que o rei e o senhor comandante da Patrulha da Noite conversaram, mas o fato é que a ajuda da muralha devia ser paga mais tarde. Em uma guerra que não se sabe ao certo quem é o inimigo, mas que os patrulheiros temiam e acreditavam fielmente. Este ano e os próximos 10 ficaram conhecidos como Anos de Patrulha, e cerca de 80 mil homens da muralha serviram como uma guarda do reino, protegendo as cidades e vilarejos, onde os soldados dos senhores das casas nobres não chegavam. No Mar Estreito, a frota da Patrulha da Noite protegeu o reino de diversos ataques de piratas e mercenários, inclusive uma possível invasão orquestrada por Marcus Karstark para obter os tesouros que guardava em Carhold. O mesmo após a tentativa fracassada, espalhou o boato que, em Carhold havia uma sala secreta onde guardava seus tesouros, com a ideia de fazer com que mais piratas e mercenários atacassem Carhold. Com a Patrulha da Noite em ação, Renato Harlau e Inza Hightower puderam se concentrar em erguer o reino, e após muito se conversar, era fato que os perdedores da guerra teriam que pagar por isso. O indubitável era que, para os reinos aceitarem sua dívida de guerra, era necessário acalmar o povo, o que resultou em novas visitas dos novos reis a cada reino, para levar a ordem junto a eles. Os primeiros reinos a serem visitados foram os menos problemáticos. Nas Ilhas de Ferro, Chris Duam iria se casar com Jorah Harlau, sobrinho do rei, e a casa Harlau governava as ilhas com uma prosperidade jamais vista, afinal os espólios da guerra lhes foram úteis. Jorah se tornou o senhor das Ilhas de Ferro, e Renato era ovacionado quase como um deus pelos nascidos do ferro, e odiado secretamente por outros que não apoiavam sua crença no Sete e no Afogado. Na Campina, parte dos lordes havia lutado contra os atuais reis, a mando de Pablo Tyrell, que era aliado do Escorpião Louco. A rainha decidiu que a Campina não deveria pagar pelos erros dos Tyrell, e que os familiares de Lorde Pablo não deviam pagar pelos erros dele. Então manteve Jardim de Cima como casa dos Tyrell, e nomeou a casa Hightower de Vila Velha os novos senhores protetores da Campina. Já no Ocidente, os Lannisters já começavam a trabalhar duro para criarem sua glória novamente. E a oportunidade de emprestar seu ouro para outras casas fez com que os Lannisters começassem a construir uma riqueza gigantesca em débitos de outros senhores. Os senhores do Oeste, do Sul, o Tridente e até a Coroa requisitaram o ouro Lannister, o que transformou a casa Lannister a mais influente do reino. Mas nem tudo eram flores. No norte a fome chegou junto com o inverno, e os estoques vazios que haviam sido usados para a guerra abrigavam os poucos mantimentos dos nortenhos, que rejeitaram Caio Ashford como seu lorde, que não reclamou pois preferia o clima quente da Campina. O rei nomeou um Stark como protetor do norte e prometeu enviar comida da Campina. Em troca iriam pagar em forma de impostos os crimes de Marcus Karstark e Josie Manderly. No Vale de Arryn, os senhores estavam furiosos, pois Betufer havia deixado o ninho da águia para as traças, e estava em uma campanha de expansão de seu comércio nas cidades livres, vivendo uma vida de luxo, enquanto os senhores do vale enfrentavam a crise.
A rainha sugeriu que legitimassem e nomeassem Nívia Stone, suposta filha de Mateus Arryn e Nívia Mouton, que estava sob proteção dos Roys de Pedrarruna, a senhora do Ninho e do Vale. O que foi aceito de bom grado por todos e deu um fim ao drama que o Vale estava vivendo. As terras fluviais se tornou uma terra arrasada, boa parte do povo havia migrado para outras regiões, a maioria de seus senhores estavam mortos e a patrulha da noite estava em toda parte, caçando bandidos que se escondiam nas fortalezas que antes viviam os nobres do Tridente. Isso era problemático. Afinal, ladrões não podem pagar impostos, mas a rainha iniciou um plano que a deixaria conhecida como a Salvadora do Rio. Nos próximos anos, campanhas para migração para o Tridente foram exaustivamente propagadas pela coroa e por Tai, o grande corvo errante, que através da patrulha da noite incentivou a volta do povo comum para as terras do rio, isso junto de legitimações de bastardos e redistribuição de terras. Então os impostos começaram a chegar à capital. Em Dorne, antes mesmo da chegada de Renato e Ynsa, as rebeliões explodiram para todos os lados. Emerson Mollister, que estava em Lança Solar, foi morto envenenado na primeira semana em Dorne. Os dorneses queimaram todos os navios da frota do Escorpião para que a coroa não colocasse suas mãos neles. A Casa Mater voltou ao poder e Dorne virou uma terra sem influência da coroa. Nas Terras da Tempestade, lordes cansados e destruídos pela guerra aceitaram todos os termos. Os impostos começaram a ser pagos com a promessa que Renato Arlau protegeria os senhores da Tempestade de invasões de dorneses rebeldes. Além disso, o solar estival foi dado a Campina, como forma de reparação. Organizando o reino. No começo do ano 10, todas as regiões exceto Dorne faziam parte do domínio real. Parcerias com Pentos e Braavos haviam sido estabelecidas. E os reinos vinham finalmente estabelecendo seu poder novamente. Na mesma época ocorreu um período conhecido como o Grande Apagão, uma crise na caça de baleias. Devido à matança feita na guerra, em busca dos barris de óleo que queimavam os homens aos montes, agora todas as cidades se apagaram, restando apenas o uso de carvão e madeira como fonte de luz. Ynsa Hightower decidiu importar o óleo de baleia de Ibar e ordenou os nascidos do ferro a parar a caça. Essa manobra foi inteligente e permitiu que, anos mais tarde, a caça de baleias voltasse. Embora as Ilhas de Ferro tenham ficado ressentidas com a rainha por tirar uma de suas grandes fontes de ouro, no início dessa década, a cobrança de um herdeiro para o trono chegava. Muitos boatos na capital diziam que Renato Arlau preferia a Rua da Seda que o quarto de sua esposa. Outros diziam que Ynsa Hightower tinha um romance secreto com o Senhor das Marés, e alguns outros diziam que Renato preferia a companhia de sua tripulação que a de qualquer mulher. Com tanta fofoca espalhada no reino, a rainha teve uma brilhante ideia. Chamou seu mestre dos sussurros e lhe entregou o antigo palácio da Guilda dos Alquimistas e fundou o Diário de Westeros, um local onde juntaria todas as notícias de todos os reinos e entregaria ao povo, em forma de jornais e porta-vozes para os que não sabiam ler. Dessa forma combateriam a desinformação e boatos tendenciosos, e em último caso, poderia ser manipulado em prol da imagem da coroa. Os dorneses, por sua vez, começavam a atacar as Terras da Tempestade, o que causava preocupação na capital. Novas conquistas. Ano 20 do calendário real, e a rainha finalmente estava grávida. A coroa ainda não tinha ouro para grandes festas, mas um pequeno torneio foi feito, com recompensas de títulos, principalmente lugares na guarda real. Uta Hightower, um garoto de 10 anos, assumiria o título de Senhor de Vila Velha, após a morte de seu pai. A rainha, sua tia, resolveu assumir o controle de Vila Velha, junto de seu sobrinho, até que o mesmo tivesse idade suficiente. A Casa Martell fez uma aliança com a Triarquia e cedeu os degraus, o que impactou economicamente todo o reino, e uma ameaça dornesa crescia novamente na capital. O rei então resolveu agir, e no dia que seu filho nasceu em Vila Velha, Renato partia de Porto Real com a frota real a bordo do dragão marinho, em direção aos degraus. A Triarquia era uma coalizão de 13 cidades-estado independentes, Lais, Mil e Taios, unidas por interesses comerciais comuns,
e em uma breve aliança com Dorne. Essas cidades-estado se beneficiariam do controle das ilhas comerciais disputadas, pois serviam como pontos de parada estratégicos para rotas comerciais importantes. E Dorne ganhava influência comercial e atrapalhava o comércio do restante do reino. A Triarquia estava determinada a manter seu domínio sobre essas ilhas e proteger seus interesses econômicos. A guerra começou nas águas ao redor das ilhas. Ambas as partes mobilizaram suas frotas navais e enviaram forças terrestres para tentar conquistar as posições estratégicas. O conflito foi marcado por batalhas navais intensas e ataques a fortificações costeiras, com ambos os lados lutando pelo controle das ilhas. A guerra parecia que duraria décadas, até a Frota de Ferro chegar. 2 anos de táticas de cerco, assaltos a fortalezas, bloqueios marítimos e incursões em território inimigo. As batalhas eram brutais e sangrentas, com combates corpo a corpo e o uso de armas, como espadas, lanças e arcos. Além disso, a utilização de catapultas e outras máquinas de cerco era comum nas batalhas terrestres. Durante o conflito, ambos os lados buscaram o apoio de aliados e mercenários, tornando a guerra ainda mais complexa. Várias outras nações e grupos interessados no comércio marítimo também se envolveram indiretamente no conflito, fornecendo recursos e suporte logístico a uma das partes. No final dos 2 anos, os degraus eram de Westeros, e Renato Arlau com a Frota de Ferro fez o impensável: atacou Tyrosh, a sede da Triarquia atual. Os Nascidos do Ferro tiveram grande destaque nessa batalha, se é que podemos chamar de batalha, pois pareceu mais um saque, no estilo das Ilhas de Ferro. O jovem Rognar Arlau, de 20 anos, filho de Joron, se destacou por ter massacrado todo o porto da cidade, queimado as vilas costeiras e por ter levado tudo de valor que encontrou. É dito que as forças das Terras da Coroa desistiram de atacar, quando viram a brutalidade e violência que os Nascidos do Ferro usaram no saque. O rei Arlau levou consigo várias esposas de Sal, pois seus planos não era voltar para Porto Real, e sim terminar o que começou. Em Lança Solar, os Marter achavam que a Triarquia faria um estrago nas forças da Coroa. Mas o medo tomou conta de todos, quando Rognar Arlau colocou em estacas mais de 1000 cabeças na costa do Sangue Verde, demarcando a chegada dos Dracarys de guerra e iniciando o cerco de Lança Solar. O saque de Trosol havia sido uma estratégia para conseguir recursos para mais uma guerra, sem dar tempo dos Dorneses se prepararem. Os Dorneses pensavam em resistir, mas ao mesmo tempo que Lança Solar era cercada, os Baratheon conquistavam Alcance Leste e Paloferro, e a frota Edwyn chegava em Tombastela. Renato então deu 2 opções para os Dorneses: ou resistiam o cerco e seriam destruídos quando as forças do oeste chegassem e quase todos os reinos estivessem enfrentando-os, ou desistirem e ajoelharem, com a promessa que mais nenhum Dornes morreria, e as espadas Alvorada e Ferrão das Almas seriam devolvidas, com a condição de destruir Arenito e prender qualquer pessoa que teve ligação com o escorpião louco em Sinistris Gris. No fim, mais uma conquista foi atribuindo ao reino, e Renato era ovacionado por todos os seus aliados. Rachadura no reino. No ano 30, o rei e a rainha tinham ambos 50 anos. O reino vinha em grande expansão sem grandes crises, ao contrário do casamento de Renato e Inza, que havia praticamente acabado após a guerra nos degraus. Ambos dormiam em quartos separados. Isso quando a rainha não estava em Vila Velha e o rei em Arlau. No geral as coisas funcionavam, até que algo viria para separar o Trono de Ferro de vez. Guardamar foi atacado por Nascidos do Ferro, sob o comando de seu novo lorde, Rognar, o Cruel, como ficou conhecido, após matar 2 esposas e 3 filhos, e agora havia feito um massacre em Guardamar, sob a desculpa de exercer seu direito como Nascido do Ferro e fazer eles pagarem o preço do ferro. A rainha ficou furiosa e confrontou o rei sobre o que deveria ser feito. O rei, por sua vez, convenceu ela de perdoar o homem e fazer as Ilhas de Ferro pagarem uma multa pelo ocorrido. Rognar Arlau não parou, e em um fatídico dia atacou o Escudo Gris, e a fúria da rainha caiu sobre as Ilhas de Ferro. Dessa vez o rei não tinha como perdoar. Então um julgamento foi agendado para acontecer em Vila Velha. Mas Rognar não compareceu, alegando que o rei havia esquecido seus costumes,
e havia renunciado o deus afogado, e que também já não era mais o homem que lutou ao lado dele nos degraus. Então, finalmente, perto do ano 40, Rognar foi capturado por Lord Redwine, tentando passar o mar de verão para negociar com piratas, e então foi levado para Vila Velha. Nessa altura, o rei comandava a capital, e a rainha estava doente em Vila Velha, então pediu para que o Tar Hightower fizesse o julgamento. O Tar era querido em toda a Campina e respeitado no Ocidente. Ele havia aprendido como ser um bom lorde, e por ter uma personalidade totalmente contra conflitos, foi chamado de Utar, o Pacífico. Então sentenciou Rognar Arlau a ser preso em uma prisão de trabalho recompensado por 20 anos. O rei não gostou da decisão da rainha em deixar Utar julgar seu sobrinho, mas ficou aliviado de não terem matado Rognar. Ainda assim, o apreço dos nascidos do ferro por Renato Arlau caiu ainda mais. No norte, Caerhold havia sido atacada uma dúzia de vezes em 30 anos, e um grupo de piratas mantinha posse do local agora, e o norte, por não ter frota, dependia do apoio da Patrulha da Noite para repelir os invasores. Em Ilha dos Ursos, os nascidos do ferro chegavam para atacar como forma de protesto pela prisão de Rognar, mas mal eles esperavam Ulrich Snow, um bastardo Stark e Mormont, que estava lá por uma quinzena, e o mesmo massacrou as forças das Ilhas de Ferro. Ulrich era um jovem guerreiro, que parecia ter a força de 100 homens dentro de si. Ele já havia lutado ao lado da Patrulha da Noite contra selvagens que atacaram as montanhas, e era conhecido em todo o norte como o maior guerreiro do norte. Ulrich, após derrotar os nascidos do ferro, marchou até Winterfell, onde com os soldados de seu tio, esmagou os piratas de Caerhold, finalmente libertando o lugar. A coroa tinha planos para Caerhold, e como a casa Karstark havia sido exilada, Inza Hightower havia decidido transformar o local em uma prisão de trabalho recompensado, onde os prisioneiros que antes seriam condenados à morte poderiam trabalhar em minas, linharias, pedreiras e fazendas, em troca de diminuição da pena e liberdade no fim de seus serviços. Após a tomada de Caerhold, Alaric foi encarregado de manter a prisão sob seu comando e ganharia grande parte do lucro da prisão, transformando assim em um lorde. Ulrich então fundou sua própria casa, a Casa Birstock. O fim dos heróis. Então a doença de Inza Hightower venceu. Uma grande tristeza se espalhava pelos campos e pelas aldeias. A notícia do falecimento da amada rainha Issa havia chegado a todos os cantos do reino. Ela foi uma governante justa e sábia, amada por seus súditos. E seu legado estava profundamente enraizado nos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. A rainha Inza, com sua coragem e sabedoria, guiou Westeros por décadas de prosperidade e paz. Ela sempre colocou os interesses de seu povo acima de tudo, governando com justiça e compaixão. Sob seu reinado, o reino testemunhou um avanço nas artes, na educação e na ciência. Além de ter experimentado uma economia próspera, Issa era conhecida por sua humildade e sua capacidade de ouvir seus súditos, tornando-se uma líder inigualável. Com sua partida, uma tristeza profunda envolveu o reino. Os sinos do septo estrelado tocaram em um tom fúnebre, anunciando a chegada do momento em que Westeros se despediria de sua amada rainha. As pessoas se reuniram nas ruas, vestidas de preto, prontas para prestar suas homenagens finais àquela que foi uma líder tão respeitada e amada. O funeral de Issa foi realizado em grande estilo, refletindo a grandiosidade de seu reinado. O septo estrelado foi adornado com candelabros de prata, que emitiam uma luz suave e triste. O caixão de madeira maciça, esculpido com detalhes de flores e folhas, repousava no centro do altar, cercado por uma infinidade de flores brancas, simbolizando a pureza da rainha e sua alma virtuosa. As pessoas se aproximavam em silêncio, cada um com uma expressão de tristeza e gratidão. Nobres, camponeses, soldados e artistas estavam lado a lado, unidos em seu luto pela perda de uma grande líder. Discursos foram feitos em honra à rainha, recordando seus feitos, sua coragem e sua generosidade. As palavras ecoavam pela capela, elevando-se como uma prece ao céu. Em seguida,
O cortejo fúnebre partiu lentamente pelas ruas de Westeros, levando o corpo da rainha até o seu local de descanso final. O caminho estava alinhado com pessoas de todas as idades, que seguravam velas acesas em suas mãos. A tristeza podia ser vista em seus rostos, mas também um profundo respeito e admiração por tudo o que isso representava. Um ano após a morte da rainha, o rei se exilou em luz solitária e designou a Lord Gorron Greyjoy a tarefa de comandar as Ilhas de Ferro, até que Ragnar Arlau fosse liberto, ou se morresse, e seu filho pequeno assumisse. Sua história era marcada por inúmeras batalhas travadas nas terras distantes do continente, onde seu nome era temido e reverenciado. No entanto, apesar da fama e das conquistas, seu coração era tomado por um sentimento melancólico, alimentado pela saudade dos tempos em que era apenas um guerreiro. Renato Arlau havia se desterrado para aquela ilha solitária devido à tristeza da insatisfação de seus súditos, que questionavam sua liderança agora tranquila e a falta das conquistas sangrentas de suas vitórias, agora cercado por rochas íngremes e vegetação selvagem. Ele passava seus dias em contemplação e solidão, esperando o inevitável fim de sua jornada, enquanto as marcas de batalhas passadas cobriam seu corpo envelhecido. A mente de Renato se voltava para as memórias de seus primeiros dias como um jovem combatente. Ele recordava das vezes em que a espada se tornava uma extensão de seu braço, das vitórias conquistadas nos campos de batalha e da camaradagem dos companheiros de armas. No silêncio da ilha, as lembranças ressoavam como um eco triste. O rei sentia falta do ardor da juventude, da sede de aventura e da simplicidade de uma vida desprovida de coroas e responsabilidades. Ele lamentava ter se perdido em meio ao poder e às demandas de um reino, deixando para trás a pureza e a paixão que uma vez o impulsionaram. O rei encontrava-se cansado dos fardos que carregara durante toda a sua existência. As batalhas sangrentas haviam cobrado seu preço, tanto física quanto emocionalmente. O peso de suas escolhas, a dor das perdas e a solidão do exílio o acompanhavam como sombras inescapáveis. À medida que a vida escapava de suas mãos enrugadas, o rei sentia uma serenidade calma se aproximar. Ele encontrava consolo nas memórias de suas realizações e na certeza de ter deixado um legado, mesmo que imperfeito. Com o coração pesado de saudades, ele se preparava para partir deste mundo, desejando encontrar a paz que tanto ansiara em vida, enquanto a brisa marinha acariciava seu rosto. O rei fechou os olhos pela última vez. No silêncio da ilha, suas lembranças e arrependimentos se fundiram em uma dança triste. Seu nome seria eternizado nas canções dos bardos, e sua história perduraria na memória daqueles que o temiam e amavam. Assim, Renato Arlau exilado encontrou seu descanso final. A ilha solitária tornou-se sua morada eterna, envolta em lendas e mistérios. E na solidão da noite, o eco de suas palavras ecoava suavemente, sussurrando sobre a essência perdida em meio às batalhas. E enfim uma nova história poderia ser contada.